E aí pessoal, tudo bem? Eu quero começar com uma pergunta direta. Você acredita que certos lugares podem guardar a energia de tudo o que aconteceu ali? Que as paredes podem absorver a dor, o medo, o desespero e até mesmo amaldiçoar quem ousa se aproximar demais? Pense nas torres. Desde a antiguidade, elas são erguidas como símbolos de poder, de vigilância, mas também se tornaram prisões, palcos de sofrimento e guardiãs de mistérios que o tempo não conseguiu apagar. Elas tocam o céu, mas suas fundações estão mergulhadas em histórias sombrias, sussurros de fantasmas e lendas que arrepiam até os mais céticos. Neste vídeo, nós não vamos apenas falar sobre arquitetura ou história. Nós vamos descer uma escada em espiral direto para o coração das trevas. Eu vou te levar para conhecer 7 torres espalhadas pelo mundo, cada uma marcada por segredos proibidos. Espíritos que se recusam a partir e enigmas que desafiam a lógica e a própria história. São lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro parece ser perigosamente fino. Se você é novo por aqui e curte esse tipo de investigação profunda, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada de hoje vai ser intensa. Prepare-se, porque vamos explorar lugares onde o passado não está morto. Ele sequer é passado. Vamos caminhar por corredores onde ecos de gritos ainda podem ser ouvidos e olhar para janelas de onde, dizem, almas atormentadas ainda observam o mundo dos vivos. Este não é um simples passeio turístico, é um mergulho no abismo. Agora, respire fundo e siga comigo para dentro das torres mais amaldiçoadas do planeta. Nossa primeira parada é talvez a mais famosa e infame de todas, a Torre de Londres, na Inglaterra. De fora, ela parece um castelo de conto de fadas, um cartão postal histórico às margens do rio Tâmisa. Mas não se engane. Por quase 1000 anos, essas muralhas serviram não apenas como palácio real e joalheria da coroa, mas principalmente como uma prisão de segurança máxima e um matadouro para a nobreza. Aqui, o poder e a traição andavam de mãos dadas, e o preço do fracasso era quase sempre a morte. Reis, rainhas, príncipes e inimigos do Estado encontraram seu fim neste lugar, muitas vezes de formas brutais e públicas, para servir de exemplo. Cada pedra parece ter absorvido o sangue e o desespero de séculos. Entrar na Torre de Londres hoje é sentir um peso inexplicável nos ombros. Guias e visitantes relatam uma frieza súbita em certos cômodos, mesmo nos dias mais quentes. A lenda mais famosa é a de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, decapitada em 1536. Seu fantasma é visto vagando sem cabeça perto do local de sua execução, a Torre Verde, ou liderando uma procissão fantasmagórica na Capela Real. Mas ela não está sozinha. Há também os 2 jovens príncipes, Eduardo V e seu irmão Ricardo, trancados na Torre Sangrenta em 1483 e nunca mais vistos. Seus pequenos esqueletos foram encontrados séculos depois, e seus espíritos infantis ainda são ouvidos chorando e brincando nos corredores, um lembrete sombrio da crueldade que estas paredes testemunharam. Deixamos a Europa e viajamos para o coração da Índia, para as ruínas de Feroz Shah Kotla, em Nova Delhi. Aqui, ergue-se uma torre, ou melhor, um pilar de Ashoka, cercado por uma cidadela em ruínas, que já foi o epicentro de um poderoso sultanato. Mas não são os fantasmas de sultões que assombram este lugar. Segundo a crença local, milenar e profundamente enraizada, estas ruínas são o lar de djinns, entidades sobrenaturais do folclore islâmico, seres de fogo sem fumaça que podem ser bons, maus ou totalmente indiferentes à humanidade. Eles são os verdadeiros senhores deste domínio. Toda quinta-feira, o lugar se transforma. Pessoas de toda a Índia vêm aqui, não para apreciar a história, mas para se comunicar com os djinn. Elas escrevem cartas detalhando seus problemas, seus desejos e seus medos, deixando-as nas frestas das paredes antigas. Acendem velas e incensos, oferecendo doces e esperando por uma intervenção. Os relatos são impressionantes e assustadores. Histórias de curas milagrosas, de problemas financeiros resolvidos da noite para o dia, circulam lado a lado com contos sombrios de punições severas para aqueles que desrespeitam o lugar ou duvidam do poder dos djinn. Os moradores locais advertem: nunca entre nas ruínas após o anoitecer. Eles dizem que é quando os djinn mais poderosos e malévolos vagam livremente, e um encontro com eles pode levar à loucura, à doença ou a algo muito, muito pior. Agora vamos para a minha terra ancestral, Portugal, para um de seus monumentos mais icônicos, a Torre de Belém. Símbolo da Era dos Descobrimentos,
um marco de esperança para os navegadores que partiam para o desconhecido. Sua arquitetura manuelina é uma obra de arte, uma joia branca à beira do rio Tejo. Mas como muitas estruturas de poder, a Torre de Belém esconde um segredo sombrio em suas fundações. O que muitos turistas não sabem é que seus níveis mais baixos, frequentemente inundados pela maré alta, foram usados como masmorras. Um calabouço frio, úmido e impiedoso, onde prisioneiros políticos e traidores eram deixados para apodrecer. Imagine o terror. Estar trancado na escuridão, ouvindo a água subir lentamente, sabendo que seu destino era ser esquecido pelo mundo lá fora. Pescadores e moradores das proximidades contam lendas antigas, passadas de geração em geração, sobre as noites de lua cheia. Dizem que é possível ouvir gritos e lamentos abafados vindo da torre, ecos das almas que pereceram em seu interior. Muitos visitantes relatam uma sensação claustrofóbica e um sentimento inexplicável de estarem sendo observados das ameias escuras, mesmo quando não há ninguém lá. A Torre de Belém é um paradoxo, um monumento à glória de uma nação, e ao mesmo tempo, um túmulo silencioso para aqueles que ela condenou. Nos arredores de Paris, no castelo de Vincennes, ergue-se a chamada Torre dos Condenados. Durante a Idade Média, foi palco de torturas indescritíveis. Prisioneiros políticos, hereges e rebeldes eram levados para seus calabouços, de onde raramente saíam vivos. Monges que viveram próximos à torre juravam ouvir vozes e lamentos, mesmo depois de séculos de abandono. Até hoje, alguns visitantes afirmam sentir vertigem e náusea ao se aproximarem do local, como se a própria pedra guardasse a memória da dor. Reza a lenda que quem entra sozinho na torre pode enlouquecer em questão de minutos, ouvindo vozes que ninguém mais consegue escutar. Prepare-se, porque agora vamos a um lugar envolto no mais profundo mistério religioso e histórico, Axum, na Etiópia. Aqui se encontra um campo de estelas gigantes, obeliscos antigos que marcam os túmulos de reis de um império poderoso. A maior delas, a Grande Estela, jaz caída e quebrada, mas é uma torre vizinha, muito mais modesta, que detém um dos maiores segredos da humanidade. Dentro da Capela do Tablete, ao lado da Igreja de Santa Maria de Sião, acredita-se que esteja guardada a relíquia mais sagrada do cristianismo e do judaísmo, a Arca da Aliança. O baú que, segundo a Bíblia, contém as tábuas dos 10 mandamentos. A torre, ou capela, é vigiada 24 horas por dia por um único monge virgem, o guardião da arca, que é proibido de deixar o local e é a única pessoa no mundo autorizada a ver o artefato. Ele vive e morre ali dentro, e quando sua morte se aproxima, ele mesmo escolhe seu sucessor. O que torna esta torre amaldiçoada? A própria arca. Diz a lenda que seu poder é imenso e mortal para os impuros. Ao longo da história, qualquer um que tenha tentado se aproximar sem permissão ou com más intenções, encontrou um fim misterioso e rápido. Há relatos de soldados que caíram mortos, de pesquisadores que adoeceram subitamente. Os moradores locais temem o lugar, acreditando que ele não apenas protege a arca, mas também serve como um portal, e que o guardião está lá para impedir que algo saia. Viajamos para a Bielorrússia, para o magnífico castelo de Nesvizh, um patrimônio mundial da Unesco. É um lugar de beleza estonteante, com palácios, lagos e jardins. Mas, como em muitos castelos europeus, sua beleza esconde uma tragédia que deu origem a uma lenda persistente. Esta é a história da Dama Negra, o fantasma de Bárbara Radziwiłł, uma rainha polonesa do século XVI, que se casou por amor com o rei Sigismundo II Augusto. Sua união foi contra a vontade da corte e, principalmente, da mãe do rei, Bona Sforza. Bárbara morreu envenenada apenas 5 meses após sua coroação, e muitos acreditam que a sogra foi a responsável. Desolado, o rei recorreu a alquimistas para realizar uma sessão espírita e ver sua amada uma última vez. Eles o advertiram para não tocá-la, mas, ao ver o espectro de Bárbara, a saudade foi mais forte. Ele correu para abraçá-la, quebrando o ritual. A explosão que se seguiu, diz a lenda, prendeu a alma de Bárbara para sempre no castelo. Desde então, seu fantasma, vestido de preto em sinal de luto, vaga pelos salões. Visitantes e funcionários relatam aparições, objetos que se movem sozinhos e uma queda inexplicável de energia em seus celulares e câmeras. Alguns sentem uma tristeza profunda e repentina. Embora os estudiosos descartem como folclore, os relatos locais são consistentes há séculos. A Dama Negra ainda procura por seu rei, presa em uma torre de luto eterno.
Nossa última parada nos leva ao Sudeste Asiático, ao Vietnã, perto da charmosa cidade de Hoi An. Escondida na selva, existe uma antiga torre do reino de Champa, parte de um complexo de templos conhecido como Mai Son. Mas estou falando de uma torre mais isolada, uma sobre a qual os guias turísticos não falam. A lenda local, sussurrada com medo, diz que para garantir a força e a estabilidade da torre, os construtores realizaram um ritual sombrio. Eles teriam feito um sacrifício humano, misturando o sangue da vítima na argamassa para dar uma alma à estrutura. Essa prática terrível, embora não confirmada por historiadores, está enraizada no folclore da região. A maldição, no entanto, não parou por aí. Durante e após a construção, uma série de desgraças atingiu a todos os envolvidos. Doenças inexplicáveis, desaparecimentos misteriosos e acidentes bizarros levaram ao abandono completo do vilarejo que existia ao redor da torre. Hoje, ela permanece isolada, sendo engolida lentamente pela vegetação. Poucos se atrevem a chegar perto. Aqueles que o fazem relatam uma sensação constante e opressiva de estarem sendo observados por olhos invisíveis de dentro da torre escura. Dizem que a alma sacrificada ainda está lá, atuando como uma guardiã ciumenta, e que a terra ao redor é estéril, amaldiçoada para sempre pelo preço de sangue que foi pago para erguer aquela torre. Torre de Londres, Feroz Shah Kotla, Belém, Gisors, Aksum, Nesvizh. 7 torres em 7 cantos do mundo, de culturas e épocas completamente diferentes. E ainda assim, todas elas compartilham um elo sombrio. Histórias de dor, de sangue, de maldições. Será apenas uma coincidência? Ou será que existe algo mais, uma conexão oculta que nós ainda não compreendemos? Talvez certas geometrias, certos locais com energias telúricas específicas, sejam naturalmente propensos a se tornarem prisões para ecos do passado. Ou, quem sabe, sociedades secretas ao longo da história soubessem exatamente onde e como construir para criar esses portais de sofrimento. O que fica claro é que essas estruturas são muito mais do que pedra e argamassa. Elas são monumentos que desafiam o tempo, guardando não apenas a história que lemos nos livros, mas também os segredos, os sussurros e as maldições que só podem ser sentidos. Elas nos lembram que o passado está sempre presente, esperando no escuro por alguém que ouse escutar. E agora eu te pergunto, depois de tudo que você ouviu, você teria coragem de entrar em uma dessas torres, sozinho, durante a noite? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou dessa imersão nos mistérios mais sombrios da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo que também é fascinado pelo inexplicável. Cada like e cada inscrição ajuda demais o nosso trabalho de trazer essas histórias à luz. E lembre-se, aqui no canal Veredas, o impossível é só o começo da investigação. Até a próxima!